E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente, vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda, que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Túlio Naza, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite aos meus colegas de bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencíamos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí, agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente, vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime.
Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita, e essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria, e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está vendo o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Né? Senão a gente vai tratar o país assim, ó, é várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1.000 candidatos ao redor do Brasil. Né? A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação. E estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o 1º lugar, o PSOL em 3º e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil. É uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso. E foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3 a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. Né? A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. Se gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e dar o like, para levar os enigmas da onça ainda mais longe. Te vejo na próxima.